Olá, boa tarde a todos de casa, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Bem-vindo ao nosso programa Direito para Todos. Hoje eu trouxe um convidado, que é o Dr. Franco, sempre uma honra ter aqui o doutor, viu? Nós vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria por idade. O doutor é especialista, né, nessa área da Previdência. E ele vai explicar um pouquinho para nós o que seria basicamente, né, o pedido, né, do benefício da aposentadoria por idade. Doutor, boa tarde. Boa tarde, doutora. Doutor, a primeira pergunta que eu faço para o doutor, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria que o doutor explicasse o que é a aposentadoria por idade. Doutora Fabiana, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui falando com você, com todos os telespectadores, né? E a aposentadoria por idade é uma das aposentadorias programadas do INSS. Ela é concedida tanto para o homem quanto para a mulher, só que existe alguma diferença entre os sexos na hora da concessão. Para ambos, tanto para homem quanto para mulher, nesse momento atual, né, porque nós tivemos a reforma da Previdência que trouxeram algumas alterações, que depois nós vamos falar sobre ela. Hoje é necessário que ambos tenham 15 anos de contribuição. Então, o primeiro requisito que o INSS vai analisar para conceder a aposentadoria é se a pessoa possui 15 anos de contribuição. Feito isso, o INSS passa para a segunda análise, que é a idade, né? Tanto é que leva o nome, essa modalidade, de aposentadoria por idade. Para o homem, é necessário que ele tenha 65 anos de idade. Então, para o homem conseguir se aposentar hoje por idade, ele precisa comprovar 15 anos de contribuição mais 65 anos de idade. Hoje, para a mulher se aposentar, ela tem a necessidade de comprovar os mesmos 15 anos de contribuição e ela precisa ter 61 anos e 6 meses de idade. A reforma da Previdência, ela veio justamente para alterar a idade da mulher, né? Então, esse é um sistema que a gente precisa passar de forma um pouco mais detalhada. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje, para que um homem consiga se aposentar por idade, 65 anos e 15 de contribuição, e a mulher, 61 anos e meio e 15 anos de contribuição. Só uma dúvida, doutor. Vamos supor que houve um lapso, né, nesses 15 anos de contribuição. A pessoa não contribuiu, de repente, sei lá, um ano e meio. O que ela faz, assim? O que seria nesse caso? Então, teria uma interrupção? O que acontece? É uma situação muito comum de se verificar que algumas pessoas possuem algum buraco nesse período contributivo de 15 anos. Seja porque ela trabalhava registrada e ela perdeu o emprego, ficou desempregada e demorou alguns anos para se relocar no mercado de trabalho, seja porque ela era um autônomo e ela não fez a contribuição do carnê depois de um determinado momento, seja por um problema de saúde que ela teve, um momento financeiro, porque a gente sabe que em muitos casos, onde a pessoa ela tem uma perda de dinheiro, a situação aperta um pouco, a primeira coisa que ela deixa de pagar é o INSS, se ela for autônomo. E quando ela vai se aposentar, isso daí vai fazer falta. Então, em alguns casos, essa contribuição retroativa fica difícil, não tem como fazer. Em outros casos, existe a possibilidade, mas aí não é só pagar. Tá? E isso é uma pergunta muito interessante, porque se a pessoa ela for no sistema da Previdência, ela vai conseguir gerar um boleto e vai pagar. Não é barato, porque vai vir com juro, com correção, às vezes não vale a pena. Então, só fazendo um parênteses aqui, antes de tomar qualquer iniciativa nesse sentido, é necessário procurar um advogado especialista para ele analisar, porque essa contribuição, esse pagamento feito só por gerar o boleto, não necessariamente vai garantir que essas contribuições, esse período não contribuído lá atrás, venha a ser reconhecido. Então, você vai estar dando de graça, vamos dizer assim, um dinheiro para o INSS, sem que isso venha trazer qualquer benefício, qualquer vantagem para você na contagem. Então, o primeiro alerta que a gente pode fazer eu fiquei um tempo para trás sem recolher. O que eu faço? Procura um advogado, explica para ele a situação, explica o que você fazia
quando você deixou de recolher, para ele analisar se compensa ou não. Então, inicialmente tem que ter uma pré-análise, então, que eu estou entendendo, doutor. Se o caso, né, obviamente a pessoa interessada no benefício teria que primeiro ver se ela não teve essa continuidade de 15 anos. Se ela não teve essa continuidade de 15 anos ininterrupta, ela teria então possibilidade de entrar diretamente no INSS, até poderia, para eu estar entendendo, mas poderia ter um percalço pela questão de ter uma interrupção. Se ela não teve, tranquilo, mas se ela teve, o mais correto seria arrumar um advogado. Sim, quando a gente fala interrupção, só para ficar claro para o pessoal que está ouvindo a gente, porque a nossa intenção aqui é trazer o direito de uma forma descomplicada, né? Para aquela pessoa que está aí sentada, né, vendo a gente nesse momento, que ela consiga entender, né, a lei, vamos dizer. Então, quando a gente fala de interrupção, não quer dizer que esses 15 anos tenha que ser contínuos. Ele pode ser descontínuo, desde que a soma do período de contribuição atinja os 15 anos. Por exemplo, a pessoa ela tem 50 anos de idade, ela trabalha desde os 20, mas ela trabalhou 5 anos, depois ela ficou um tempo desempregada, voltou. Então a gente vai somar dentro da vida de trabalho dela, ou da vida de contribuição, se existem a totalidade de 15 anos. Quando a gente fala, voltando à resposta anterior, de fazer uma contribuição para repor o tempo lá de trás, não para unir e ficar um tempo contínuo, mas para que a soma chegue aos 15 anos. Então, nesse exemplo que a gente está dizendo, essa pessoa ela foi trabalhando aos poucos, recolhendo aos poucos, e quando ela chegou no advogado, porque ela já tinha o tempo necessário de se aposentar, vamos dizer, o homem ele já tinha os 65 anos, viu-se que ele não tinha 15, ele tinha 10. Aí ele vai falar o seguinte, mas eu trabalhei muito tempo sem registro, eu tinha uma empresa e não recolhi, ou eu era um autônomo e não recolhi, tem como eu recolher algo lá de trás para atingir os 15 anos? Então é isso que tem que verificar, ou senão tem que falar para ele, você vai contribuir um pouco a mais daqui para frente para poder chegar nos 15. Então não precisa ser algo contínuo, nós vamos somar tudo aquilo que ela trabalhou, que ela recolheu ao longo da vida dela. Vai ser, pelo que eu tô vendo, caso a caso mesmo, né, Antônio? Caso a caso. Bem específico mesmo, né? Assim, a gente dá o parâmetro geral, que são as exigências. A pessoa tem que chegar nos 15 anos e tem que ter a idade, né? Agora, de que forma que ela chegou nesses 15 anos de contribuição, ou ela foi registrada, ou ela foi um autônomo, ou ela recolheu o carnê mesmo estando desempregado, aí a gente tem que analisar circunstância por circunstância para poder oferecer e proporcionar para ela uma melhor aposentadoria. E doutor, como seriam as alterações da reforma, né, da Previdência na aposentadoria da idade hoje? Quando a gente fala em reforma da Previdência, né, não nós advogados, como todo mundo, a gente já fica meio arrepiado. Porque a gente sabe que a reforma da Previdência, ela sempre vem para trazer regras mais rígidas, né? A gente até de uma forma mais popular, para dificultar a aposentadoria da pessoa. Então, a reforma de 2019, ela trouxe várias alterações, atingiram várias modalidades de aposentadoria, mas de forma específica, a aposentadoria por idade, ela veio atingir principalmente a mulher. Por quê? Ele aumentou a idade necessária para que a mulher pudesse se aposentar. Mas antes da gente falar de forma específica da idade da mulher, a gente tem que deixar claro que a reforma também trouxe algumas regras de transição. O que são regras de transição? Para o pessoal poder entender. Regras de transição são aquelas regras que vieram para aquelas pessoas que já estavam contribuindo. Então é como se houvesse uma mudança no jogo já em andamento. Pessoas que já entraram com pedido, né? Na verdade não, pessoas que já estavam contribuindo com a Previdência. Sim. Então, vamos imaginar que a pessoa ela recolheu a vida inteira, a mulher ela sabia que ela poderia se aposentar com 60 anos, um mês antes dela se aposentar veio a reforma e aumentou a idade.
Isso causa uma certa injustiça. Sim, então, houve algumas regras de transição para amenizar esse impacto para aquelas pessoas que já estavam contribuindo, elas já estavam na ativa do INSS. Então seria uma mudança em 2019 positiva, então. Ela veio ajudar um pouquinho essas pessoas que estavam em trânsito. Ela vem a ajudar no sentido de que o peso, a carga da reforma não vai atingir ela de forma integral, mas ela vai sofrer algum respingo, ela vai ter que esperar um pouco a mais para poder se aposentar. Não a totalidade da reforma, mas alguma coisinha vai sobrar para ela. No caso específico da mulher, até 2019 ela precisava ter os mesmos 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. O governo entendeu que a mulher ela estava aposentando muito cedo, então ela precisaria aumentar um pouco a idade dela para conseguir aposentar. Então se chegou no consenso de que a idade limite ou a idade necessária para que a mulher se aposentasse seriam 62 anos de idade. Então, aí que a gente vem na regra de transição. Imagina a dona Maria, que ela foi dormir achando que ela precisava 60 anos de idade, e ela acordou achando que seria 62. Então, é justo fazer ela esperar 2 anos? Então, trouxeram as regras de transição, algumas normas para amenizar. No caso específico da idade, a regra de transição foi a seguinte: aumento de 6 meses a cada ano até completar os 62 anos. Então, a reforma da Previdência ela veio em novembro de 2019, então se estipulou que a partir de 2020 seriam acrescidos 6 meses. Então, quem precisava se aposentar, a mulher, em 2020, ela já não teria que ter os 60 anos. Ela teria que ter 60 anos e 6 meses. Entendi. 2021, 61 anos. Agora, em 2022, a mulher, para se aposentar, 61 anos e 6 meses. E no próximo ano, 2023, aí a reforma da Previdência vai atingir o objetivo. Aí toda mulher que for se aposentar no ano que vem, ela vai ter necessariamente que ter 62 anos de idade. Entendi. Então essa foi a alteração principal na idade da mulher. Vamos imaginar uma jovem que está entrando agora no mercado de trabalho. Ela vai se filiar ao INSS hoje. Para ela, essa regra de transição já não vai existir. Ela já vai ter que ter 62 anos de idade quando ela for se aposentar. Porque ela já está entrando na regra nova, lógico, como nós estamos falando de idade, ela vai ter que chegar lá. E também teve uma mudança para o homem. O homem que entrou, que começou a contribuir após a reforma, o tempo de contribuição dele aumentou. Então vai ser 20 anos de idade. Desculpa, 20 anos de contribuição. Então, o homem que começou a trabalhar hoje ou pós-reforma, se ele falar, quero me aposentar por idade, o que eu preciso ter? Ele vai precisar ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. A mulher que se filiou, que começou a trabalhar depois da reforma, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para quem já está contribuindo, já está perto de se aposentar, tem essa tabelinha da regra de transição, que hoje precisa de 61 anos e meio. Doutor, veio uma perguntinha do pessoal de casa, né? É a dona Maria. A dona Maria, ela está dizendo que ela completou 61 anos de idade, né? No dia 29 de dezembro. E como ela estava com Covid, ela não pôde dar entrada no pedido da aposentadoria por idade. Como este ano houve o aumento da idade devido à reforma que o doutor acabou de falar, quer dizer que, ela está dizendo assim, quer dizer que ela vai poder entrar com o pedido somente após o dia 29 de junho? Seria isso, doutor? Bom, a pergunta da dona Maria deve ser uma dúvida de várias pessoas que estão ouvindo a gente. O que acontece? Realmente houve o aumento da idade necessária para a aposentadoria da mulher a partir de 2022, por causa daquela regra progressiva que a gente acabou de comentar. Sim.
Então, toda mulher que fosse aposentar agora em 2022, ela precisa ter 61 anos e meio de idade. Só que no caso dela, durante o ano de 2021, qual que era a exigência da idade? 61 anos. Então, ela completou os 61 anos dentro do ano de 2021, onde eram exigidos 61. Então, independente se ela for fazer o pedido agora em 2022 ou em 2023, quando ela for fazer, ela já adquiriu o direito, que a gente chama de direito adquirido, a aposentadoria aos 61 anos de idade. Então, ela pode ficar tranquila, ela pode hoje, se ela já quiser entrar no sistema ou procurar o advogado dela, já pode entrar com o pedido que ela vai conseguir se aposentar hoje. Mesmo que a idade tenha aumentado, com os 61 ela vai conseguir se aposentar. Ah, ok. Nós temos mais uma perguntinha, doutora, agora da dona Isabel. Ela trabalhou na lavoura, né, que ela está dizendo aqui, desde pequena. E ela queria saber qual idade que ela pode se aposentar. Bom, doutora Fabiana, uma pergunta muito interessante, porque a gente disse, né, que a aposentadoria por idade, nós temos 65 anos para homem e nós temos essa regra progressiva da mulher que vai chegar aos 62 anos. O pessoal que trabalha na roça, a legislação, ela entende que é um povo que se sacrifica, é um trabalho difícil, fica no sol, é um trabalho pesado e há um reconhecimento da lei em relação a esse tipo de atividade. Então, eles reduzem o tempo de aposentadoria em 5 anos. Então, o homem trabalhador rural, ele vai se aposentar com 60 anos de idade e a mulher trabalhadora rural, ela vai se aposentar com 55 anos de idade. Então, há uma redução. Mas, em contrapartida, existem algumas outras regras que acabam dificultando um pouco. Uma delas, o que é? É que a lei tem entendido que a pessoa, para ter essa vantagem de se aposentar mais cedo, de utilizar o tempo rural, ela precisa comprovar que no momento do pedido, no momento da entrada do pedido da aposentadoria, ela ainda continua exercendo a função de trabalhadora rural. Ela não pode ter abandonado a lavoura, né? Então, comprovado o trabalho na atividade rural, ela vai conseguir essa redução no tempo, tá? Quanto tempo que ela tem que comprovar de atividade rural? 15 anos, a mesma coisa. Então, comprovou 15 anos na atividade rural, consegue. Nós temos vários casos no nosso escritório, com vários casos de sucesso, da gente conseguir se aposentar, de pessoas que trabalharam na lavoura, assim, a vida inteira, né? E talvez nem houve contribuição, não tinha contribuição na carteira. Então, por quê? Porque às vezes é um meieiro, às vezes é um parceiro, então comprova o quê? A venda do produto, a comercialização, a nota fiscal, né, onde houve o recolhimento do imposto em relação a isso e se consegue. E antes de 91, não precisa nem comprovar nenhum tipo de recolhimento. Tá? Então, assim, só o fato de comprovar que a pessoa estava na lavoura antes de 91 já dá a ela o reconhecimento da qualidade de trabalhador rural. E isso a gente tem, assim, muito mesmo. Na verdade, a lei, pelo que eu estou vendo, veio equilibrar uma desigualdade, né, doutor? Pelo que eu vejo, né? Sim, e é interessante porque a gente está numa região muito próspera, num estado próspero, e tem que levar em consideração que a lei é a mesma para todo o país. Então, a lei que se aplica na capital, aqui em São Paulo, é a mesma lei que vai se aplicar no interior do Nordeste. Então, onde as situações, elas são um pouco mais precárias, onde há a dificuldade de acesso à saúde, de acesso a outros serviços, e aquela pessoa acaba realmente desempenhando, não que o trabalho na lavoura aqui seja mais fácil, né? Mas as condições lá são um pouco mais difíceis. Então, essa legislação, ela vem equiparar todos os trabalhadores rurais, né? Então, justo, a gente... né, doutor? Sim. Nós somos um país que resguarda a democracia e a igualdade. Não seria justo, né?
ter uma forma para o rural e outra forma para o urbano, né? E é muito interessante, e talvez quem está ouvindo a gente aqui vai fazer a pergunta que meus clientes fazem para mim no escritório. Sim. Tá certo, doutor, é tudo muito bonito, o que você está falando, mas como que eu vou comprovar que eu trabalhava na roça com meu pai, com a minha mãe? Porque quem nasce na roça, a gente sabe que criança com 8 anos de idade já está ajudando o pai a colher, a cuidar dos animais. Então, como que eu vou comprovar? Não existe isso. Meu pai não era filiado a sindicato, não era nada. Então, a lei também vem ajudar isso daí, permitindo que documentos de integrantes da família sirvam para aquela pessoa. Então, a gente consegue muito certidão de nascimento dos irmãos, ou mesmo dela, que comprova a profissão do pai como lavrador, a certidão de casamento do pai lavrador, a certidão de casamento, às vezes, da própria pessoa, que comprova lá que a profissão do marido era lavrador. A gente tem casos de ficha de requerimento de matrícula dos filhos que está lá endereço. Por exemplo, sítio São José, profissão do pai agricultor. Nas igrejas, quando vai fazer o batismo, às vezes vem o papelzinho com endereço. Então, apesar de no primeiro momento parecer algo muito difícil ter essa prova, porque a lei exige um indício de prova documental, não pode ser só testemunha, e contemporâneo àquela época. Entendi. Então não pode ser um documento, uma declaração hoje que o empregador lá de trás vai dar. Tem que ser algo, documento da época. Produzido naquela época que ele trabalhou. Sim. Então, assim, tem vários documentos que conseguem chegar no ideal para se entrar com pedido de aposentadoria. Ou seja, tirou um pouquinho da burocracia, né, doutor? Sim. E no primeiro momento, é isso que eu falo. As pessoas falam assim, não vou conseguir, não tenho esse documento. Mas pelo menos um a gente acaba encontrando. Graças a Deus, doutor. Doutor, vamos supor, as pessoas que trabalhavam na zona rural e depois elas mudaram, né, para uma cidade, uma zona urbana, né? Elas perderiam sua aposentadoria, nesse caso? Existia alguma dica para dar para essas pessoas que estavam, de repente, fizeram esse caminho, né, de mudança entre o rural e o urbano, né? Tiveram um outro tipo de contrato agora que foge do rural? Esse caminho é muito comum de acontecer. E a lei veio, na verdade, a justiça, o entendimento da justiça acabou barrando muita gente. Por quê? Porque veio essa exigência de que a pessoa tinha que estar na lavoura, morando na roça, no momento do pedido da aposentadoria. Então, em um determinado momento, muita gente começou a perder processo, porque não comprovava que estava lá. E aí surgiu uma tese que hoje já está consolidada, que a gente chama de aposentadoria por idade híbrida. O que é isso? A gente comprova e utiliza o tempo rural, mas com a idade urbana. Entendi. Então, por quê? Adapta-se, né? Faz uma adaptação. Sim, mas por que usar o tempo rural? Tá? Se já está usando a idade urbana, não faz sentido. É porque a grande maioria do tempo rural não foi pago, não foi contribuído. Então, lá no começo da nossa entrevista, a gente disse o quê? Que um dos requisitos para poder se aposentar são 15 anos de contribuição. Então, são 15 anos pagando o carnê ou são 15 anos com carteira registrada. Às vezes o rural não teve isso. Então, quem trabalhou no rural antes de 91, esse tempo é só provar a condição de rural. Não precisa comprovar contribuições. Então, do rural. Agora, para idade híbrida, precisa comprovar o quê? Que teve contribuição urbana, que ele veio para a cidade. Vou citar um caso recente do nosso escritório. Uma senhora procurou a gente e falou, eu queria me aposentar. Tudo bem, quantos anos a senhora tem? Não, já tem 67. Então a idade já estava tranquila. E quanto que a senhora tem de contribuição? Nada. Nunca contribuí. Então, o que eu ia falar para ela? Vocês já sabem, né, que se não tiver contribuição, não tem como aposentar. Exatamente. Vou mandar ela embora? De jeito nenhum. Sim. Ou já está aposentada, né, por sinal. Que bom. Por quê?
a gente vai entrevistando a pessoa. Onde a senhora nasceu? O que a senhora fez? Não, eu vim lá do Nordeste, minha família tinha um sítio, a gente trabalhava lá, tal. Quando que a senhora veio para cá? Não, eu vim para cá quando eu tinha 40 anos de idade. Tudo bem. Então a gente imagina que ela ficou 40 anos na lavoura. Sim. Como até 91 a regra era mais tranquila assim, não tinha necessidade de comprovar o recolhimento, só a condição de rural, a gente conseguiu documentação que comprovou pelo menos 15 anos de atividade lá. Então, a outra coisa interessante da aposentadoria por idade é que os 15 anos de contribuição não precisa ser comprovado no mesmo momento que ela completou a idade. Entendi. Então, por exemplo, assim, ela trabalhou por 15 anos na lavoura, ficou 30 anos e chegou na idade. Então, esse tempo aqui, ela já tinha complementado, só precisava da idade. E o que faltava? O tempo urbano. Sim. Então, o que a gente orientou? A senhora vai pegar um carnezinho, começa a recolher. O que a senhora faz? Não, eu faço faxina, eu faço limpeza nas casas, eu lavo roupa para fora, passo. Bom, então a senhora é uma trabalhadora autônoma. Sim. Então, a senhora vai pegar um carnezinho, fazer o recolhimento de contribuinte individual e ela recolheu lá 6 meses. Já recolheu 6 meses. Nós entramos com o pedido. Então, para quem teria que ter 15 anos de contribuição, ela pagou só 6 meses e aí a gente conseguiu aposentar ela. Então, esse pessoal que já está nessa faixa etária, muitos vieram da lavoura, muitos ficaram com os pais na lavoura até seus 18, 20 anos, para depois vir para a cidade. Às vezes porque veio estudar, às vezes porque se casou, mesmo. Sim, às vezes para procurar uma vida melhor. Então esse tempo, pessoal, de lavoura lá atrás não está perdido. Isso pode ajudar vocês, tá? Muito bom. E uma coisa que quando a gente fala de trabalho na lavoura, às vezes a gente está falando, às vezes a gente cria uma figura na nossa cabeça de são aquelas pessoas mais humildes, os trabalhadores, mas nós temos vários altos cargos hoje, empresários, diretores de empresas que tiveram suas origens na lavoura. Sim. Às vezes ele vai estar ouvindo a gente agora e falar, se eu soubesse isso lá atrás, mas eu já me aposentei. Esse tempo, ele pode entrar numa revisão da sua aposentadoria, porque o tempo de contribuição, isso daí a gente traz numa próxima oportunidade, próxima vez, mas esse tempo de contribuição, ele vai influir no cálculo. Então, às vezes a pessoa aposentou com 35 anos de contribuição. Se ela trabalhou 10 anos lá atrás, ela vai ter 45 anos de contribuição. Então, isso vai melhorar o valor que ela recebe por mês. Então, todo mundo que tem esse tempo rural lá atrás, seja que quer se aposentar ou já se aposentou, a orientação é procurar um advogado para que possa analisar, porque talvez você tenha coisas boas aí e não está sabendo. Como a Previdência é muito ampla, né? Não tem como saber, assim, como é o caso que melhor se adequa ao seu. Você tem que procurar um profissional, não tem jeito, né, doutor? Sim, e é interessante, a gente recebe pessoas no escritório que acham que não tem condições de se aposentar e a gente faz a análise e mostra para ela que ela já poderia ter aposentado antes. A gente consegue, em os casos, melhorar o valor que ela recebe. Então, lógico, não dá para fazer isso para todo mundo, não é uma regra geral. Sim. Por isso que tem que analisar caso a caso para ver aonde que ela se enquadra. Mas tem muitas situações esquecidas, né? Que às vezes a pessoa não percebeu, ou o próprio INSS não percebeu na hora de conceder o benefício e ela acha que está tudo certo. Doutor, eu acho que a gente vai ter que nos ver novamente. Infelizmente está acabando o nosso tempo. Certamente hoje, né, o doutor nos trouxe esclarecimentos importantíssimos, né? Não só para mim, viu, doutor? Acho que do pessoal de casa, mas muita gente aí que eu acredito que tinha uma ideia às vezes equivocada, né, sobre como se aposentar, e hoje o doutor ajudou muito, né? Agradeço novamente a sua presença, doutor. Quero vê-lo mais vezes aqui no programa, se possível, óbvio, né? E espero você no nosso próximo programa, que nós estaremos abordando ainda mais, um pouquinho mais o seu direito, e quero que você
também não deixe de trazer suas perguntas, tá? É importante para a gente poder esclarecer e ser mais incisivos nas dúvidas que vocês têm de casa, tá bom? Um grande abraço e um beijo para todos vocês.